Bom, gente, vamos começar aqui com a aula de hoje, que é frase, oração e período. E vamos ver aqui, contando com o auxílio do programa Poesie, né? Frase, para quem ainda tem dúvida, é um enunciado de sentido completo. A oração, para ser oração, precisa estar girando o seu entendimento em torno de um verbo. Não necessariamente este verbo, estes sentidos têm que estar completo. Basta ter um verbo, é uma oração. Uma frase não precisa do verbo. Uma frase precisa do sentido completo. Então ela pode ter verbo ou pode não ter verbo. Se ela não tiver sentido completo, não é uma frase. A oração não. Ela precisa ter um verbo. Não precisa ter sentido completo. E um período é uma frase com um sentido completo e tem que ter no mínimo uma oração para ser considerado período. Então vocês estão vendo aí, quando alguém diz silêncio, por favor, não tem verbo. Mas deu para entender? Está o sentido completo? Então é uma frase, né? Se alguém chega e diz eu gosto de, o sentido não está completo, mas já é uma oração, porque eu tenho o verbo gostar. E o período, quando eu tenho um sentido completo e gira em torno no mínimo de uma oração. Então, Maria foi comprar uma goiabada. Pronto, eu tenho um sentido completo, sei o que Maria foi fazer, eu tenho o verbo comprar, e tem um sentido completo. Portanto, eu tenho um período que tem, na verdade, uma frase e também uma oração, porque só tem um único verbo. Continuando aqui, vejamos a frase. Tem sentido, portanto, completo. Pode vir com verbo ou não. O importante é que ela tenha sentido completo. Depressa, que calor, a separação assusta os homens. Veja que ali está com sentido completo. Embora a separação assuste os homens, também é uma oração. Mas o sentido está completo, a gente chama de frase. Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Tô legal, e você? Tô ótimo. Teve sentido completo, você entendeu o que está dizendo. É uma frase. Agora a oração, vejam aí, é a frase ou parte da frase constituída em torno de um verbo. Não precisa ter sentido para ser oração. Basta ser uma parte desta mesma frase, mas que tenha a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Muito bem, Pedro estuda. Além de ser uma frase, porque o sentido está completo, também é uma oração. Vocês têm também aqui o período, é uma frase formada por uma oração ou orações. Por quê? Porque eu posso ter um período com várias orações. Período simples é aquele que tem apenas uma única oração. É aquele que tem apenas um único verbo ou uma única locução verbal. Mas tem que ter o sentido completo. Os homens desejam a paz. Período simples. O período composto é aquele que tem duas ou mais orações. O povo quer mudança, mas o governo não deseja isso. Temos aí duas orações. Uma é a que o povo quer mudança. E a outra é que o governo não quer essa mudança. Não deseja isso. Portanto, temos duas orações, período composto. Muito bem. O período composto, portanto, tem uma oração, um período, portanto, tem uma oração e tem uma frase, constituídos dentro dele. Vamos agora para a oração coordenada, que tem a ver com o período composto. Nós temos, no período composto, nós temos dois tipos de orações. Um tipo é a oração coordenada e outro tipo é a oração subordinada. Vamos começar aqui
pela oração coordenada. O que é uma oração coordenada? É aquela que nos dá a ideia de independência de cada uma das orações. Ou seja, eu tenho uma oração ao lado da outra, mas elas são independentes. O que significa essa independência? É quando uma oração traz um sentido completo. Ela não precisa do sentido da outra oração para poder se constituir como uma oração. Só que dentro do período composto, estas orações se articulam de forma a dar várias informações importantes. Portanto, esse é o chamado período composto por coordenação. Num período composto por coordenação, eu vou precisar classificar essas orações. Então, nós temos a oração coordenada assindética e nós temos a oração coordenada sindética. Nesse período, vocês estão vendo aí escrito na tela, vim, vi e venci. Eu tenho 3 orações. Uma está dizendo que eu vim, a outra está dizendo que eu vi e a outra está dizendo que eu venci. Observe que eu tenho um período composto. Entretanto, cada uma destas orações apresenta uma informação independente. Uma vai dizer apenas que eu vim, a outra vai dizer apenas que eu vi e a outra que eu venci. As 3 em conjunto vão formar uma ideia global de chegada, de visão e de vencer a batalha. Portanto, essa oração, esse período é composto por coordenação. As orações são independentes, né? E aí vocês vão querer saber a diferença entre a sindética e a assindética e a sindética. A assindética é aquela que não se inicia por nenhum conector. Ela vem depois de uma vírgula, não tem conector nenhum. Portanto, ela não é iniciada por conjunções. Nenhum tipo de conjunção. Então, vamos ver aqui. Pague, pegue, leve. Nós temos aqui 3. Né? Vocês estão vendo aí? Pague, pegue e leve. Vou botar mais aqui para pague, pegue, leve. 3 orações. Qual delas começa com conjunção? A pague, a pegue ou a leve? Nenhuma delas. Portanto, são todas orações coordenadas assindéticas. Lembrem-se, assindéticas. Não tem conector. Não tem o elemento que liga uma oração à outra, que a gente chama em língua portuguesa de conjunção. Vamos ver essa aqui agora. As coordenadas assindéticas e sindéticas. As coordenadas assindéticas não são acompanhadas de conjunção, não são iniciadas por conjunção, e as sindéticas são iniciadas por conjunção. Então, assindéticas, devolvo a chave para o porteiro, pego a chave, levo no bolso o maço de cigarro. Observe que não tem nenhum, são 3 orações, né? Nenhuma delas está acompanhada, iniciada por nenhuma conjunção. Veja essa aqui. As sindéticas são as orações coordenadas que são iniciadas por uma conjunção. Essas conjunções podem ser aditivas, explicativas, etc, etc. Vamos começar pela aditiva. A aditiva é a que acrescenta uma informação, que soma uma ideia a mais. Então vamos lá. João estuda. Informação completa. Oração coordenada assindética, porque não está iniciada por uma conjunção. Mas veja aí, João estuda e trabalha no campo. A oração João trabalha no campo, sozinha,
ela é assindética. Mas aqui eu tenho uma ideia que está associada à primeira oração, assindética. Então, João estuda e trabalha no campo. Esta "e trabalha no campo" vai ser uma oração coordenada, sindética, aditiva. Olha a conjunçãozinha "e", que significa uma informação a mais, por isso que ela é aditiva. O gerente não incentiva o funcionário, nem aparece na empresa. Oração: o gerente não incentiva o funcionário é uma oração coordenada, assindética, não está iniciada com conjunção. Mas a segunda, que o gerente, aquele mesmo gerente que não incentiva o funcionário, ele também não aparece na empresa. Então ele faz uma outra ação. Nem também é uma conjunção aditiva. Portanto, nem aparece na empresa, vai ser uma oração coordenada, sindética, aditiva. Outro exemplo aqui. Eu não só invento coisas, mas também gosto de testar. Eu não só invento coisas, oração coordenada, assindética. Mas também gosto de testar. Oração coordenada, sindética, aditiva. Porque mas também é uma locução conjuntiva que dá a ideia de acréscimo, de soma, de adição. Todas estas orações, vocês estão vendo aí na tela, são orações coordenadas. Mas aquelas que começam com conjunção aditiva são coordenadas sindéticas aditivas. Aquelas que não começam com nenhuma conjunção são orações coordenadas assindéticas. Aditiva. Olha aqui as conjunções e as locuções conjuntivas que nós usamos. E, nem, não só, mas também. Dona Maria é dona de casa e ensina banca. Dona Maria é dona de casa, oração coordenada assindética. E ensina banca, oração coordenada sindética aditiva. Temos também a adversativa, que é aquela que utiliza as orações, a segunda oração, a oração seguinte, colocando uma ideia contrária à oração anterior, né? É a chamada adversativa. As conjunções mais comuns, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Vamos ver aqui um exemplo. Telefonei, mas ninguém atendeu. Então, eu telefonei, oração coordenada assindética. Mas ninguém atendeu, oração coordenada sindética adversativa. Qualquer outra adversidade que vocês utilizarem, substituam por mais. Mas, não é aquele mais adjunto adverbial de intensidade, não. Mas é uma conjunção coordenativa, adversativa. Mas, substituiu por mais e deu certo, já sabe que a oração ela é adversativa. Mas cuidado, alguns escritores que dominam muito bem a gramática valorizam o sentido. Então, às vezes, por exemplo, é muito comum vocês encontrarem o mas como aditivo e não adversativo. E o i também. Às vezes eles fazem essa inversão. Mas aí você tem que olhar o contexto da frase. No sentido primordial da gramática, mas vai ser sempre uma conjunção adversativa. Aqui nós temos também as alternativas, ou, ora, seja, ou você vai à praia ou você vai trabalhar. Ora ela ia à praia, ora ela ia trabalhar. Né? E aí vai. São as chamadas alternativas. Só que as alternativas é uma pegadinha aí para os alunos que não são espertos. Aqueles que decoram, memorizam,
mas não conseguem perceber o contexto. Lembre-se que o ou, ele começa a primeira e a segunda. Ou você vai à praia, ou você vai trabalhar. Perfeito. Ou você vai à praia, ou você vai trabalhar. Então aí o professor pede para você classificar a primeira. Aí você diz, ora, a sindética não é a sindética não. A primeira começa com conjunção e a segunda também, porque são duas conjunções associadas. Ou você vai à praia, ou você vai trabalhar. Ora você vai à praia, ora você trabalha. Não importa, está dividido, mas as duas orações, portanto, são sindéticas alternativas. Vamos aqui também a explicativa pois, porque e que. São as conjunções mais comuns das explicativas. Eu lembro a você que uma explicação é sempre uma causa. É bom botar isso na cabeça. Uma explicação é sempre uma causa. Não fui ao trabalho porque estava doente. Então, o que é que me levou a não ir ao trabalho? Qual foi a causa? Estar doente. Então, a explicação é sempre uma causa. Isso para você não confundir com uma consequência. Causa é o elemento que gera a coisa. Consequência é aquilo que vai ser gerado após aquela causa se configurar. Portanto, não confundam. Aí vem, fui lá fora, pois queria sentir a chuva. Então, fui lá fora é a consequência. Primeiro eu fiz o quê? Eu quis, eu desejei sentir a chuva. Portanto, é a causa. Toda explicação é sempre uma causa. Agora vamos aqui à conclusiva. Penso, logo existo. E aí o pois também está aqui. Vocês viram que no anterior o pois estava. Aqui também está. Aí eu disse, poxa, professor, pois novamente. Só que esse pois aqui ele tem que vir depois do verbo da segunda oração. Né? Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Penso, existo, pois. Não pode colocar o pois antes, porque senão ele fica explicativo e vai causar uma confusão interpretativa. O pois conclusivo vem sempre depois do verbo da oração coordenada, sindética, conclusiva. Lembre-se, essa oração conclusiva, ela é sempre a consequência e não a causa. Penso, logo existo. Eu existo, causa, porque eu penso. Certo? Eu existo porque eu penso. Então, o pensar é a causa, o existir é a consequência. Muito bem. Então, termina aqui. Esses vídeos, do Prezi, tem um programa chamado Prezi, é um programa cheio de... Foi emprestado pelo nosso professor Jorge Scaltor Leal, lá de Poço Verde. Eu utilizo sempre nas minhas aulas. Estou trazendo aqui para vocês uma contribuição do professor para ficar aqui a aula mais incrementada. Gostaram do vídeo? Então um abraço a todos vocês. Por favor, vá lá no canal do Facebook, dê um cliquezinho lá de joinha. Se gostou, se não gostou, faça lá o que você quiser, né? Mas veja lá o canal, nos ajude a crescer e fique em casa, estude, que o Enem, não importa a data que ele vai acontecer, mas pode ter certeza que ele vai acontecer. Como vai acontecer também, tenho certeza, esta coisa de ficar em casa vai acabar. A vida vai voltar ao normal. Se bem que eu não sei o que é mais normal hoje no Brasil. Mas isso com certeza vai acabar. Tchau e até a próxima aula. Orações subordinadas. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer num vídeo só todas as orações subordinadas. Tanto as adjetivas, como as adverbiais, como também as orações
substantivas. Um abraço e até lá.